está muito com eles, então vamos ser abençoados por eles. Fique à vontade, tá bom, meu amigo? Bom dia, irmãos e amigos. Eu não sei se vai ser apresentado os visitantes, mas há algum visitante entre nós nesta manhã que está vindo aqui pela primeira vez? Em nome da igreja, né? Sejam bem-vindos. O pastor falou que aqui não é lugar de gente perfeita, né? Então, Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, nós estamos no lugar certo, né? Porque a igreja é um hospital da nossa alma, né? É onde Deus dá um tratamento com um carinho muito especial para cada um de nós, conforme a necessidade de cada um de nós. Eu preciso dar alguns parabéns à igreja e fazer algumas considerações. Uma delas é que realmente eu perguntei para o Duarte, você falou para o pastor que eu não sou o pastor? Ele falou, eu falei, mas é porque a gente tem que ser transparente, né, diante daquilo que a gente está com uma responsabilidade. Então, o Duarte provocou o pastor a me convidar para trazer uma palavra nesta manhã. E eu, como servo de Deus, não neguei este desafio, né? E estou até um pouco apreensivo, porém, eu vou falar algumas coisas para ir quebrando o gelo. Uma delas é que vocês estão de parabéns à igreja, pelo pastor, representado pela pessoa do pastor, porque embora, pastor, fica de pé um pouquinho, embora ele seja um cara moderno, com a calça rasgada, mas ele é um servo de Deus zeloso. Ele teve o cuidado de me ligar e checar algumas coisas que é importante para a Igreja de Cristo, no sentido de saber, né, algo sobre o que eu iria falar. Eu não contei para ele está nessa curiosidade, mas ele teve esse cuidado, esse zelo. Então, a igreja está de parabéns na pessoa do pastor. Isso é uma coisa muito positiva, né? Obrigado, pastor. O meu nome não é Abel. Abel é um codinome que todos nós motociclistas usamos um codinome, e o meu é Abel, mas meu nome é Abelardo. Então, para que os irmãos saibam quem sou eu sou um servo de Deus, batizado em 1977, tinha 10 anos de idade. Sou da Igreja Batista Tradicional, desde a minha infância. E eu quero compartilhar um pouco da palavra de Deus nessa manhã com todos, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, mas ainda tem alguns parabéns para a igreja. Eu sou uma pessoa muito observadora, e eu vi que na igreja tem muitas crianças. E para mim, uma igreja que tem poucas crianças é uma igreja pobre. Na minha visão, por duas razões. Uma delas é que é uma igreja que não trabalha nas bases da família, porque a criança, ela está inserida na base da família. E
E a outra é que uma igreja que não tem muitas crianças é uma igreja desobediente àquela ordem de Deus, crescer e multiplicar, né? Então, se nós não fazemos isso, os muçulmanos fazem, tá entendendo? Então, a gente precisa estar antenado nos ensinamentos e aquilo que Deus tem proposto para o seu povo em todas as instâncias de ensinamento da doutrina bíblica, né? Isso é muito importante. A outra coisa que me trouxe muita alegria e que eu quero compartilhar são as músicas, né? A equipe, gostei muito, me identifiquei com as letras, né? As letras muito inspirativas, né? E a igreja está de parabéns porque vocês estão aqui num domingo de manhã bem representados, né? Após pandemia, muitos perderam a identidade e aproveitaram para dar umas bandas e esqueceram de vir à casa de Deus. Irmãos, é o seguinte, como servo de Deus e com o zelo do pastor, eu vou fazer uma coisa aqui porque tem significado, são protocolos, a gente ouve muito falar de protocolos, né? Então, o primeiro deles, eu vou tirar o meu colete, porque o colete para o motociclista tem um significado. Ele significa a nossa pele, né? Mas eu estou na casa de Deus, na casa do meu pai, e na casa do meu pai eu tenho que estar despido para que ele dê sentido àquilo que ele colocou no meu coração. Então, o que acontece? Eu vou, como servo de Deus, eu fui convidado para trazer uma mensagem da parte de Deus. Então, eu vou tirar o colete em respeito à casa de Deus, né? E com esse significado de respeito. Então, eu quero estar aqui de forma plena como servo de Deus, porque é o nosso desejo, e eu espero que o desejo dos irmãos, ao vir à casa de Deus, é que Deus fale conosco, né? E a gente precisa dar liberdade para Deus, porque muitas das vezes nós engessamos Deus. Muitas vezes nós somos crentes descrentes. Nós não damos crédito àquilo que Deus quer realizar na nossa vida, né? E às vezes a gente perde bênçãos, e muitas bênçãos por essas razões. Só um minutinho, irmãos. Eu vou tirar meu colete. Pastor, por gentileza. Vou aproveitar e tirar a blusa, porque talvez eu transpire um pouco. A minha primeira fala, irmãos, é aquilo que é mais importante. É a mensagem da parte de Deus. E se sobrar algum tempo, a gente vai falar um pouco do que nós realizamos no mundo aí fora, certo? Eu quero abordar nesta manhã um tema chamado carta. Carta, né, eu vou falar aqui algumas características. Ela tem um cunho de mensagem manuscrita ou impressa a uma pessoa ou uma organização, né, ou um grupo, mas para comunicar algo. Esse é um dos propósitos da carta, né? Também dos objetivos ou função de uma carta é estabelecer uma comunicação direta entre interlocutores para transmitir diferentes tipos de mensagens, né? Quero pensar com os irmãos uma coisa que vivemos muito hoje. Vou falar o WhatsApp. O que acontece? A carta escrita ou manuscrita está em desuso atualmente. Mas eu quero utilizar de algumas cartas que eu recebi ao longo da minha vida para compartilhar com os irmãos a importância de uma carta. Eu tenho aqui uma carta que ela tem aproximadamente, eu não sei como essa carta ainda está em minha posse,
mas ela tem aproximadamente uns 37 anos, né? Eu vou ler o conteúdo, eu vou compartilhar com os irmãos o conteúdo dessa carta agora, nesse momento. Irmão Abelardo, como foi combinado, aqui estivemos para lhe visitar, Nossa alegria não foi completa, pois não te encontramos. Está escrito assim mesmo, não te encontramos. Após esperar um pouco, queremos lhes deixar este recado. Leia na sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Esperamos você domingo às 9 horas da manhã ou às 19 horas. Na igreja, seu lugar continua vazio. Só você poderá ocupá-lo. Por isto, é necessário a sua presença. Jesus te ama. Está escrito ti, não te, tá? Jesus te ama. E nós te amamos também. Também. E só nos sentiremos felizes com sua presença em nosso meio. Deus te abençoe e até domingo. Está aqui, irmã Isabel e mais 3 irmãos. Essa carta eu recebi por volta dos meus 17 anos, num período em que todos aqui já foram jovens, aqueles que não são no momento. Jovem tem uma turbulência, uma necessidade e uma série de circunstâncias que provoca a ele viver várias coisas, e algumas delas, para quem nasceu e cresceu nas orientações do caminho do Senhor, alguns gostam de experimentar algo diferente, e eu estava nessa condição naquele momento. Então eu vivia uma vida dupla, final de semana na igreja e às vezes no sábado à noite, sexta-noite, nas baladas, né? E esses irmãos, eles tinham um carinho muito grande comigo, está expresso aqui, e é interessante que esses irmãos, eles eram semi-analfabetos. Essa irmã Isabel, eu tenho amizade com ela até hoje, ela mora em Rancharia, sempre vou visitá-la, tenho como mãe. Na época, ela devia ter uns 30, 33 anos. O marido dela não era crente, saiu num domingo à tarde, embaixo de sol, não tinha transportes como tem hoje, e mais 3 irmãos. Eu fico imaginando o conflito que talvez ela tenha enfrentado por esta atitude ou outras semelhantes, dentro da casa dela, mas para fazer valer aquilo que Deus nos confiou, né? Que é fazer com que o Evangelho seja conhecido, né? Amado e seguido, né? Então, os 3 irmãos já foram promovidos, estão na glória, mas tem um significado muito grande essa carta para mim, né? Essa é uma delas, que tem aproximadamente 37 anos. Eu não vou ler todas, mas eu tenho uma carta aqui de um outro amigo meu, missionário, que antes de eu desviar, a gente evangelizava muito, né? Muitos trabalhos da igreja a gente planejava, e ele se tornou missionário. E essa carta aqui tem aproximadamente 17 não, essa tem 31 anos, essa carta aqui. Então aqui eu havia encaminhado uma carta para ele, contando um pouco pela amizade, né? Amigos se comunicam, amigos saem da sua casa para visitar outros amigos, né? Outros amigos. Amigos têm uma relação próxima. Então, essa é uma dica que eu quero dar. Se você tem um amigo, valorize ele, mas vai na casa dele, vá visitá-lo, converse com ele. Então, eu estou mostrando para vocês como eu me relaciono, né? E aqui, meu amigo, respondendo uma carta que eu encaminhei para ele, eu havia dito que eu estava meio inclinado com uma menina, que hoje é minha esposa, né?
E aí ele tira um sarro de mim aqui, conta um pouco dos desafios que ele tinha na época, porque ele foi missionário em uma tribo indígena durante mais de 20 anos, demorou 13 anos para ter o primeiro batismo. E então a gente interagiu aqui nesse momento com essa carta, aproximadamente 31 anos. Eu tenho uma outra carta aqui de um pastor em que eu fui membro num período, e esse pastor me deu uma carta, me trouxe uma carta escrita de aniversário. Imagina se fosse um parabéns de WhatsApp. Será que eu teria condições de apresentar aqui para vocês? Vejam a importância de uma carta. Eu tenho a carta aqui, que também me traz muita alegria. É uma carta, essa aqui do pastor de aniversário, ela foi em 2001, ela tem aproximadamente 20 anos. Essa aqui tem uns 17 anos. Uma coisa bacana que o pastor falou aqui sobre ajudar a irmã, né, a construir um banheiro e tal. É muito importante nós cristãos termos a visão do rateio, da colaboração em fazer com que o evangelho possa ser expandido. E muitas das vezes, para que o evangelho possa ser expandido, ele requer condição financeira, porque o Talibã funciona dessa forma, né? As organizações, elas vão se desenvolvendo e sendo financiadas, né? Até os nossos terroristas brasileiros, né? Partido CC, né? Então, o que acontece? Existe financiamento, e nós cristãos precisamos ter essa predisposição em obediência a Deus, em fazer esse rateio, essa colaboração, né? Essa ajuda. Nesse momento aqui, eu colaborava com um missionário na Colômbia, e os mais velhos aqui devem saber, Bogotá era uma das cidades mais violentas da América do Sul, e talvez entre as mais violentas do mundo. Então era um desafio muito grande, um missionário lá em Bogotá. Então eu recebi essa carta aqui, compartilhando como estava o ministério dele lá, e essa carta aqui tem um JM, que eu fazia esse apoio através de uma junta missionária que os batistas têm, né, para sustento dos missionários nacional, estadual, nacional e internacional. Então, os batistas têm esse sistema aqui. E fico feliz por quê? Porque a Colômbia, né, depois de alguns anos, ela foi evangelizada, o evangelho chegou ali ao ponto de haver paz naquele lugar. As Farc foi desarmada, entre aspas, né, mas baixou-se a guarda. E eu tenho convicção que eu compartilhei e estive nessa luta, contribuindo, entendeu? Mas a importância de uma carta, olha o significado de uma carta. Eu tenho mais uma carta aqui, essa é recente, tem 3 anos, é a carta de recomendação, né? É um outro exemplo de carta. Carta de recomendação do meu pastor e amigo que morou comigo na minha adolescência e juventude. Eu morava sozinho, aí quando ele se converteu, ele pediu para morar comigo porque ele queria se afastar dos amigos que bebiam e ele iria ter dificuldade de se firmar no evangelho. E aí a nossa amizade também se perdura, e essa carta de recomendação é para que eu pudesse estar fazendo um aprendizado na APEC, Associação Pré-Evangelização de Crianças, né? Eu tenho já fiz 2 vezes a APEC, já fiz uma vez a OANSE, não sei se vocês conhecem a OANSE, é uma outra instituição que trabalha com crianças, ensinando também. Por esta razão eu parabenizei, por quê? Porque eu posso chegar em qualquer lugar, se tiver criança, eu vou observar, entendeu? Porque as crianças estão na multidão.
Você pode fechar seus olhos, imaginar uma multidão. Se eu não estivesse falando, talvez você tivesse dificuldade ao fechar os olhos e imaginar uma criança no meio da multidão. Porque nós precisamos enxergar as crianças, porque crianças são pessoas, assim como nós, elas vão crescer. Falando sobre crianças, eu tenho um amigo missionário lá em Moçambique, ele é pastor de crianças. Então, em Moçambique, as crianças não têm nome, porque as pessoas geram a criança e não têm condição de criar. E o pai que não tem condição de criar, ele só pode pôr o nome se ele tiver condição de assumir a criança. Então, aquela criança, ela fica sem nome até que alguém dê um nome a ela, adote ela e dê um nome. Às vezes ela vai ficar com a família. Mas, atualmente, quem está dando nome para muitas crianças em Moçambique e nesses países pobres são os muçulmanos. Por quê? Porque eles estão apadrinhando, recrutando e treinando homens bomba, homens para a guerra. Tudo isso, irmãos, vai conspirar para o que a gente vai apresentar sobre o Evangelho daqui a uns minutos, né? Mas Deus, ele tem um propósito, porque às vezes eu fico olhando para essas cartas, eu falo, mas como eu consegui guardar essa aqui é a mais antiga, eu passei por enchentes, eu morei sozinho, eu tive dificuldade em colocar minhas coisas em alguns lugares, eu não sei como essa carta perdurou, mas tem um significado, e é por esta razão que eu estou compartilhando nessa manhã com vocês. E tem aqui uma carta de, acho que 2, esse aqui ele não datou, mas essa carta eu recebi na escola bíblica dominical. Então, é em função dessa carta que eu vou compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Vamos lá, então. Quem está visitando? A senhora, qual é o nome da senhora? Roseli. Tem mais alguma Roseli aqui ou só ela? Então, a senhora vai receber o primeiro presente. Vou compartilhar. Tem presente para todo mundo, tá? Quantos Luiz tem aqui nessa manhã? Luiz, fique de pé os Luiz. Não abra ainda, tá? Luiz, ó, uma carta para o Luiz. João. Tem João aqui? Maria? As Marias vão receber. Bom, pastor, faz o seguinte, fica com uma e distribui aleatoriamente. Eu escrevi uma por uma, então são 23. Em função disso, eu estou distribuindo de forma aleatória. Mas não se preocupem, existe carta para todos nós. Vocês só vão abrir daqui a pouquinho, tá? O grupo do Atos, abre lá o seu celular, tem uma carta que eu vou pedir para vocês lerem, que eu encaminhei hoje de manhã. Pastor, por gentileza, faça uma oração, pedindo a Deus mais uma vez que fale aos nossos corações, e após, pode ler. Após o pastor fazer a oração, vocês podem abrir e ler junto com ele. Pai, obrigado por esse momento. Abra o nosso coração, nossa mente, possamos estar abertos para receber a Tua palavra. Abençoa o Abelardo, Senhor, que ele possa ser um instrumento Teu, que as palavras fluam com facilidade, que o Senhor fale conosco esta manhã, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém e amém.
Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 12/9/2021. Amém. Aí não está o endereço, isso é um desafio para os cristãos. Porque nós precisamos começar a exercitar a nossa mente em memorizar a palavra de Deus, porque ainda temos essa oportunidade de escrever e de encaminhar a palavra de Deus, compartilhar de várias formas, né? Principalmente no nosso país, mas vai chegar aquele momento que está na palavra de Deus, em que as Bíblias vão serem recolhidas. Atos 2, fique em pé e fale aí para nós qual foi a mensagem. Vocês estão no grupo interno, vocês estão desatualizados. Fique em pé e leia. Ontem eu falei assim, reflexão do amanhã, preparando eles. Hoje eu mandei a mesma, escrito, reflexão do dia, né? 1, 2, 3, vamos? Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, Billy Graham. É isso mesmo que vocês receberam? Então fiquem antenados, obrigado. Essa é a realidade do cristão. Nós somos a carta, né, de Deus. Mas Paulo, ele escreveu essa carta para um grupo de irmãos, de cristãos, aonde ele, em suas viagens, vinha estabelecendo as igrejas, o evangelho. E Paulo, neste momento de 2 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler. Então, vocês podem memorizar. Se for didático para alguns irmãos, podem depois colocar lá esse endereço aí, 2 Coríntios capítulo 3. Então, vamos ler 2 Coríntios capítulo 3 um pouco. E eu quero falar aqui sobre o que Paulo estava comunicando aos irmãos de Corinto, né, nessa carta. E também, qual a mensagem que Deus quer nos comunicar nesta manhã através dessa carta ou desse manuscrito. Na verdade, essa porção da Bíblia que eu compartilhei através de um envelope com um significado de carta, é um fragmento de algumas comunicações que o apóstolo Paulo fez à igreja de Corinto. Então, aí não está a carta completa. Então, o desafio para os irmãos e todos é pegarem a palavra de Deus, separar um momento e se dedicar a estudar e procurar entender os ensinamentos que Paulo deu àquela igreja naquele momento e quais os ensinamentos que Deus vai trazer ao coração e à mente de cada irmão. Então, Paulo tinha alguns problemas, né, pendentes com os irmãos, porque se a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, problemas existem, é fato. Mas a gente tem que pegar o problema, entender ele, gerenciar e procurar uma solução. Paulo, na carta, estava se comunicando com os irmãos, porque ele estava em outra cidade, mas ele entendeu que precisava adiantar o assunto para poder preparar os irmãos para entenderem o processo daquele momento que eles estavam vivendo naquele conflito. E nesse conflito, dentro desta carta de Paulo, existia uma questão que eu mencionei aqui. Muitos irmãos achavam
que, contribuindo financeiramente, eles estavam dando mordomia para Paulo. Então, muitas das vezes, nós, como servos de Deus, inseridos nas igrejas, somos pegados por essa falha de entendimento, achando que toda contribuição financeira que nós ofertamos a Deus é para o deleite daquele que está sendo beneficiado. E muitas das vezes não é isso a verdade. Na maioria das vezes não é isso a verdade. Mas é fato, eu preciso frisar. O pastor me ligou, checou sobre algumas coisas importantes para trazer na palavra para a igreja pela manhã, mas é fato que existe muitos mercadantes do evangelho. Por isso o pastor está de parabéns pelo zelo, não é verdade? Então, Paulo aqui também estava esclarecendo para a igreja que a questão das ofertas era pertinente e que ele tinha um conteúdo, ele tinha um selo, que ele não era um mercadante. Essa é a instrução que Paulo está passando para os irmãos em Corinto. Mas vamos ler o capítulo 3. O capítulo 3 ainda não é toda a carta de Paulo, mas ele vai nos ajudar a compreender um pouco das instruções. Então, começa assim, ó: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação? Vocês viram que eu tive aqui uma carta de recomendação como exemplo, né? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, ou do Deus vivo, não em tábuas de pedra, né, como nos tempos de Moisés, através dos 10 mandamentos que Deus passou para o povo, mas aqui está em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Paulo, nesse fragmento da carta dele, ele está lembrando aos irmãos que ele, Tito e alguns outros da equipe dele, que apresentaram o evangelho naquela cidade, formaram alguns irmãos nos ensinamentos, e o comportamento dos irmãos estava indo contra, né? Então ele tem que trazer essa memória, dizendo que agora nós somos, né, essa carta viva de Deus. Aí, no versículo 4, ele fala: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, Cristo é o nosso selo, né? É em Cristo em que nós nos garantimos a nossa fala, a nossa convicção. Não que por nós mesmos seja capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Ao contrário, a nossa suficiência vem de Deus, ou seja, não somos autossuficientes, nós somos dependentes de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, né? Não da letra, mas do Espírito, porque da letra já tinha os fariseus, os saduceus, né? Os escribas lá e tudo mais, mas eles estavam aqui na nova aliança, não da letra, mas pelo Espírito, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Porque Moisés representava, né, naquele momento para o povo, o Cristo que estaria por vir. Mas Moisés era temporário, porque o que é permanente foi Jesus, que morreu e ressuscitou, né, e nos outorgou o Evangelho através do Espírito Santo. Então ele fala aqui, ó: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanece. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que Cristo é removido, que em Cristo é removido. Mas até hoje é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui ele está se relatando, aqueles que ainda estavam presos à letra do Velho Testamento, dos ensinamentos que Cristo já havia abolido e dado um novo significado. Quando, porém, versículo 16, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu não sei se vocês prestaram atenção na primeira oração do pastor, ele citou que a nossa fé esteja fortalecida e que a gente possa ser transformados de glória em glória. Então, na primeira oração do pastor, eu já fiquei mais tranquilo, porque quando a gente tem uma responsabilidade diante de Deus, de comunicar, uma mensagem, Deus ele tem que ter essa liberdade para que a gente não fale aquilo que a gente gostaria de falar, mas para que a gente use as nossas falas para que Deus expresse, através da nossa vida, aquilo que Ele quer falar ao coração de cada irmão, Então, é muito importante uma igreja ter um entendimento da sua liderança, uma compreensão das orientações, e a liderança de uma comunidade está representada pelo seu pastor, pelos seus obreiros, pelos seus diáconos, mas a nossa liderança suprema, ela está representada por Jesus Cristo. E nós temos esse entendimento da liderança de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo, que a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, reconhecemos que somos pecadores e nos lançamos em arrependimento, diante dos homens e de Deus, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, vem nos desvendar, e Deus passa a ter plena liberdade em nós. Isso é o que fala o versículo 17. Quantos minutos, pastor? Agora? Mais 15? Tá. Agora é? 11h30? Certo. Um dos propósitos do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, não sei se todos sabem, creio que a maioria, mas ele era um perseguidor dos cristãos, Então, ele era um soldado romano que matava cristãos. E numa dessas empreitadas, diligências, em que ele estava na perseguição de cristãos, o próprio Deus, se revelou a ele, e aí então ele teve um encontro pessoal com Deus,
E a partir desse momento, ele teve uma nova vida, né? E a partir desse momento, até o nome dele, que era Saulo, foi trocado por Paulo. E ele, sendo uma pessoa que tinha algumas características, porque todos nós temos características peculiares. Cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui tem um tipo de comportamento que vai fazer um link com outras pessoas que se identificam. A profissão é a mesma coisa. Na escola, quando separava os amigos para fazer os trabalhos, a gente sempre ia se juntar com aqueles que a gente tinha identificação. Ou seja, a gente tem uma penetração em alguns espaços da sociedade e nós temos uma influência ou somos influenciados. Isso é fato. Então, como cristão, nós somos a carta viva, né? Através da pessoa de Jesus. Paulo deu uma mensagem para aqueles irmãos, mas essa mensagem está registrada na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E a partir dessa mensagem, Deus está dizendo para nós que nós precisamos ter uma vida transformada para que essa carta possa ecoar ao longo da nossa vida e dar sentido e ter concordância e ser coerente com aquilo que nós vivemos e falamos e pregamos. Essa é a mensagem, que Deus tem que ter essa liberdade na nossa vida. E para que Deus tenha liberdade na nossa vida, nós precisamos estar antenados, atentos, dispostos, né? Porque tem pessoas que se o pastor falar assim, precisamos limpar esse salão. Pastor, eu estou disponível. Mas ele está disponível e disposto ou ele só está disponível? Porque se o pastor falar, então você vai começar pelo banheiro, ele vai falar, pastor, não é bem assim. Não era isso que eu estava pensando, eu queria limpar aqui. Aí começam os obstáculos, e nós fazemos isso com Deus. Porque Deus, Ele tem que ter a liberdade de nos conduzir no local onde nós estamos inseridos, no trabalho, na escola, na comunidade, né? Nas tribos em que nós nos relacionamos, porque nem todos aqui gostam de música sacra, isso é fato. Então, é onde começa a ter a nossa apresentação, pastor, entendeu? A nossa apresentação, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, acho que só tem uma, duas aqui, que eu vi dos grupos, que são motociclistas, e a gente anda no meio das trevas. Para ser bem mais claro para os irmãos, ontem nós fomos visitar dois motoclubes. Um deles, o nome é Profanos, e o outro é Abutres. E aí, o que acontece, irmãos? A igreja precisa desmistificar o evangelho para que as pessoas possam ter acesso a ela. E muitas das vezes, nós que vamos nesses lugares, nós estamos desmistificando a igreja para que as pessoas possam conhecer a igreja na sua essência, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, ontem nós ouvimos de uma pessoa, né, de um membro do Motoclube Abutre, o seguinte, vocês precisam estar aonde os doidos estão, porque ele falando para nós, aqui não tem nenhum cara que bate bem da cabeça, olha quanto homem feio, está entendendo? E eram muitos, né? Eu só não posso afirmar porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, mas nós somos imagem e semelhança de Cristo quando a nossa identidade começa a ter um link com Cristo, porque quando a nossa identidade está distante de Cristo, nós não somos imagem e semelhança de Cristo, porque o pecado nos impede de sermos imagem e semelhança de Cristo. Então lá, aqueles que ainda não têm esse mesmo conhecimento que nós temos, realmente, a fisionomia é feia, é tão feia, pastor, que uma vez
nós fomos visitar esse mesmo motoclube e tinha um cara lá que o nome dele é Domingues, porque eu sou um cara que eu sou observador, cuidadoso, para criar identidade com aqueles que são diferentes de nós. Então eu perguntei o nome dele, mas sabe qual que é o codinome dele? Lúcifer. E aí ele falou para nós que muitos pastores, antes, quando chega perto dele, já faz o sinal da cruz, porque não tem autoridade, não tem o entendimento, está engessando Deus, porque Jesus não andava em igrejas, Jesus andava no meio das pessoas que tinham a necessidade. Por isso eu falei primeiro, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque Jesus ia em direção a essas pessoas. E nós, como cristãos, muitas das vezes, nós gostamos do conforto, do ventilador, do ar-condicionado, do local limpo, mas irmãos, muitas das vezes, antes de eu entrar na minha casa, eu tenho que tirar minha roupa, porque a gente entra em banheiros, e às vezes não é só o banheiro, é o ambiente, é muito carregado, está entendendo? Mas é assim, nós somos os embaixadores, aqui, nós temos que ter essa consciência, cada um de nós tem um papel. Nós não estamos aqui como motociclista dizendo que se você tem moto, você tem que se juntar a nós, não é isso. Porque se alguém tem que falar isso para você, vai ser o próprio Deus que vai falar. Olha, eu quero você em tal comunidade, eu quero você trabalhando para mim em tal lugar. Nós somos embaixadores. Então nós somos a igreja de Cristo em braços diferentes. Assim como Paulo, nem todos viajaram, nem todos foram açoitados, nem todos ficaram enclausurados esperando a morte, mas Paulo ficou, porque ele tinha consciência do papel dele, e é isso que cada servo de Deus tem que ter, a consciência do seu papel, em servir aquele general que vai tocar uma trombeta. E agora eu vou trazer um exemplo de uma carta, que nós temos um presidente que está representando o povo em algumas situações, e muitos de nós nos identificamos com ele, mas ele não é o general que vai nos libertar, está entendendo? Por quê? Porque ele precisou de alguém para intermediar uma carta para poder estabelecer uma comunicação de paz. Mas o nosso Deus, ele é a essência da paz. Então o nosso Deus, ele traz paz no nosso coração, ele nos consola e ele nos completa, porque ele é a própria paz. E nós precisamos ter essa consciência de que esse general de paz, de justiça, de amor, é aquele que está dando comando para cada um de nós sermos luz nas trevas. Por isso é que a gente, como motociclista, está aqui o Motoclube Tribo de Judá, que também faz, cada motoclube cristão tem uma linha de trabalho, mas na essência, a nossa linha de trabalho é promover a expansão do Evangelho na terra, fazer Jesus conhecido entre as crianças e entre os marmanjos, porque as crianças vão ter uma vida inteira para ver a beleza do Evangelho, mas os marmanjos talvez vão ter o último fôlego de vida para linkar o Evangelho e a liberdade verdadeira, porque no meio motociclístico se prega liberdade. Me ajudem aí, os pilares do motociclismo: liberdade, solidariedade, me ajudem, pessoal. Oi? Honra, né? Então, o motociclismo tem alguns pilares, mas nós, como servos de Deus, temos que chegar para aquele cara que fala que gosta de viver a liberdade, que quer ser rebelde, que não quer ter responsabilidade com a sua família, que não quer cumprir horário, que quer viver uma vida louca como os hippies, né? Então, o que acontece? Nós temos que mostrar para ele aonde está a verdadeira liberdade. E está escrito bem claro para nós aqui em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então, esse entendimento que nós temos, nós precisamos compartilhar com aqueles que ainda não têm, porque eles estão vivendo uma falsa liberdade. Porque as trevas vão manter ele aprisionado eternamente para longe de Deus, se eu e você não falar dessa liberdade que nós conhecemos. Está entendendo? Então a gente precisa ser servo de Deus dentro da igreja,
mas fora da igreja, porque nós somos a igreja. Então, vamos desmistificar a igreja. A igreja não é o templo aqui, não é o local, mas é cada um de nós. E essa pandemia, eu entendo que Deus nos deu uma oportunidade muito preciosa de fortalecer a base do evangelho está nas famílias, né? E as famílias fortalecidas com o evangelho de Cristo é que vai nos dar condições de embrenhar nas trevas. Porque se uma família não está bem estabelecida, se um servo de Deus não estiver bem estabelecido, vai acontecer como muitos de nós temos vistos. Muitos cristãos indo querer evangelizar e se perdendo no meio. Porque foi ofuscado o entendimento da liberdade. Então, essa carta, a mensagem da carta fragmentou no processo e muitos se perdem. Então é importante, irmãos, a gente ter a nossa consciência do nosso papel diante de Deus, diante dos homens. Por quê? Porque diante dos homens os anjos queriam, mas não tem. Quem foi o privilégio? É um privilégio servir a Deus. Nós temos que ter esse entendimento e essa gratidão de ter esse privilégio de servir a Deus, né? Neste mundo. Por quê? Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, vou deixar-vos um consolador, mas na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar, tem coisas preciosas preparadas para nós, em que essas aflições do mundo, o apóstolo Paulo fala disso, não vão nos sucumbir, não vão nos afligir. Então não é o problema financeiro, não é o problema de saúde, não é qualquer problema emocional que por circunstâncias venha a nos abalar, mas imediatamente a gente se recorre a Deus e Ele nos restabelece de dentro para fora, né? Ao ponto das nossas células, a nossa mente, todo o nosso ser se renovar. E para finalizar, nele vivemos e existimos, pois nós somos dele geração. Amém?